Olá pessoal, tudo bem? Estamos com mais um episódio do Papo de Grande, nosso podcast com os pré-candidatos ao governo do estado. E hoje, com muita satisfação, somos recebidos aqui na capital pelo vice-governador do estado, Gabriel Souza. Gabriel, muito obrigado por nos receber. Prazer sempre conversar com um amigo. Prazer é meu. Muito obrigado aí. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Então, é um bom papo. Papo grande. Exatamente. Em primeiro lugar, claro que o pessoal já te conhece, né? A tua trajetória, mas eu gostaria que tu se apresentasse nesse momento novo. Quem é o Gabriel Souza e, acima de tudo, como é que tu está hoje pessoalmente, politicamente, como é que tu vê esse teu momento, né? Pré-campanha, se sente pronto para ser governador? Enfim, é um prazer te receber aqui. Por favor. Vamos lá. Bom, então, eu sou de Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, né? Eu sou filho de duas pessoas que nunca se envolveram em política na vida. Nenhum familiar meu, de várias gerações, se envolveu em política. Nunca soube de algum antepassado, por mais distante que fosse, que tenha concorrido a algum cargo eletivo. Fui o primeiro da família, né, a entrar na política, e entrei de um jeito também inesperado, porque eu comecei no Grêmio Estudantil da minha escola, lá com 14 anos de idade. Aí eu fui presidente da União dos Estudantes de Osório, onde eu estudava. Eu sou de Tramandaí, mas o município vizinho ali é Osório, estudava ali. E depois fui vice-presidente da União Gaúcha dos Estudantes e comecei a fundar os Grêmios Estudantis, primeiro de Osório, depois de Tramandaí, depois dos municípios vizinhos. Quando eu vi, fundando o Grêmio Estudantil por todo o litoral norte, né, que era a região que eu atuava. Então, com 15 anos de idade, paralelamente a tudo isso, eu comecei a perceber que eu precisava sentir necessidade de estar afiliado a um partido político, né? Porque comecei a ver que o jeito de fazer política para incidir na sociedade, para melhorar as coisas e tal, seria através de um partido. Aí, aquela época era internet de escada, no final da década de 90, estou falando de 1999, e aí comecei a pesquisar na internet os partidos e me alinhei melhor com o MDB, PMDB na época. Fui da juventude do PMDB com 15 anos de idade, nem título de eleitor eu tinha ainda. E com 16 anos, eu já afiliado na juventude do partido, me filiei no partido, e aí fui presidente municipal da juventude do partido, estadual, presidente nacional. Fui vice-presidente, inclusive, de um santamariense, inclusive, que é o Michael de Giacomo, né, que é santamariense. Foi presidente estadual, fui vice dele. Eu fui o presidente mais jovem da história no estado e também no país. E, ao mesmo tempo, então, de novo, tudo meio junto, misturado ali, eu entrei na faculdade com 16 anos, fiz vestibular, único vestibular da minha vida. Entrei na faculdade de Medicina Veterinária e fui, então, estudar Medicina Veterinária. No meio do caminho, concorri a deputado estadual, né? Fiz 27 mil votos, praticamente. Fiquei de suplente de deputado, assumi o mandato um mês. E então isso tudo, né? Aí fui candidato a deputado estadual, depois fui secretário municipal de planejamento de Tramandaí, depois fui deputado estadual eleito com 40 mil votos, mais jovem da Assembleia, na legislatura de 2015. Virei o líder do governo do estado, né? Líder do governo Sartori naquela época. Depois fui reeleito deputado mais votado da bancada, presidente da Assembleia Legislativa, já no governo Eduardo Leite I. Aí então virei vice-governador do estado. E na vida pessoal, né, eu também gosto de contar para os eleitores, para saberem também um pouco da minha vida pessoal. Como eu te falei, eu sou de uma família que não são de políticos. Meu pai é um contador, bacharel em contabilidade, minha mãe uma técnica em contabilidade, eu era office boy do escritório deles. E com 21 anos, então nessa militância política que eu iniciei, eu estava fundando os núcleos da juventude do PMDB no interior. Então eu ia para o interior de ônibus ou de carona e tal, com algum companheiro, um prefeito, um vereador, enfim, que estava passando por Porto Alegre. Eu ia até o interior e fundei o núcleo da juventude do PMDB de Independência, que fica lá no noroeste do estado, né, perto de 3 de Maio. E conheci uma moça que era secretária-geral do núcleo, a Thalise, e nos apaixonamos, começamos a namorar, casamos, estamos há 21 anos juntos e temos uma filha, que é a Dora, de 8 aninhos, né, que é a alegria das nossas vidas. Então, sou um médico veterinário, né, que tenho uma filha, que sou casado há 21 anos, né, comecei na política despretensiosamente no movimento estudantil, depois na juventude partidária, não tenho sobrenome famoso, etc. Foi uma militância dura, né, que veio lá de baixo para galgar os espaços importantes que eu acabei alcançando. Fiz uma especialização em gestão pública, né? Depois fui fazer um mestrado em Direito,
Depois, agora, atualmente, estou fazendo doutorado em administração pública na Universidade de Lisboa, Portugal, e também com dupla titulação aqui no Brasil, no IDP, em Brasília. Então, em apertadíssima síntese, essa é a minha história de vida pessoal, profissional e acadêmica. A política que te deu, inclusive, a tua esposa. Bem legal a história. Como vice-governador, tu já está conhecendo bastante a situação do Estado, inclusive com as viagens que tu está fazendo. Desenvolvimento econômico. Como é que tu pensa a questão para desenvolver o Estado? O Rio Grande do Sul já foi um estado mais bem colocado, digamos assim, em termos de desenvolvimento no país. Hoje, não tanto. Como é que tu vê essa questão para desenvolver, para o estado voltar a ser mais pujante, mais forte? Que planos tu tem para isso, Gabriel? A primeira coisa que é importante dizer é o seguinte, né? Acho que o gaúcho é muito crítico conosco mesmo, né? Nós somos críticos conosco mesmo. Nós somos a quarta ou a quinta economia do Brasil. Nós somos um estado muito pujante. Nós somos o primeiro estado em inovação, por exemplo, né? Temos as melhores universidades. Pega a universidade privada do Brasil, melhor é a PUC de Porto Alegre. Pega a Universidade Federal, o melhor do Brasil é a URGS. E não desconsiderando a qualidade da UFSM, a qualidade da UFPEL, a qualidade de outras universidades. Pega, por exemplo, universidades comunitárias, que no Brasil é importante, aqui na região sul principalmente. São poucos lugares do Brasil que temos essas universidades comunitárias com a qualidade. O Rio Grande do Sul tem um número de universidades comunitárias, como é o caso da Franciscana, né, de Santa Maria, que são universidades de altíssima qualidade. Então, em inovação, nós somos os melhores do país, né? Santa Catarina, por exemplo, é o 6º colocado em doutores acadêmicos per capita e nós somos o primeiro. Nós somos o primeiro em densidade de doutores acadêmicos, que são os pesquisadores, né? O que é o doutor? A gente fala doutor, parece alguém... Né? Eu estou fazendo doutorado agora, não é nada demais, mas é uma pós-graduação que te ensina principalmente a fazer pesquisa, né? O mestrado e o doutorado te proporcionam isso. Então, pesquisa científica e tal, o Rio Grande do Sul é o primeiríssimo lugar no Brasil. A inteligência do agronegócio está aqui, etc. Né? O que acontece com o Rio Grande do Sul do ponto de vista de desenvolvimento econômico? Primeira coisa, por que os meus adversários falam assim, nos últimos 20 anos o Rio Grande do Sul cresceu menos que o Brasil, na média? Por causa das estiagens. Toda vez que nós temos estiagem aqui, seca, em especial no verão, né, que é onde a safra dos principais grãos acontece, nas lavouras de sequeiro, né, que é a lavoura de soja, milho em especial, tu tens queda na economia. Né? A indústria vai bem, o comércio vai bem, o serviço vai bem, às vezes com percalços da economia nacional brasileira, que é, né, dentro do contexto macroeconômico. Mas aquela massa que o campo vai mas bem, o problema, exatamente. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul tem 40% da sua economia vinda do campo de algum jeito, não é 40% só da colheita ou da criação de animais, né, de produção, mas é a agroindustrialização. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter mais agroindustrialização, em primeiríssimo lugar, porque a gente colhe o grão e muitas vezes esse grão vai para fora, para o exterior, normal, o produtor vende o grão para quem quiser comprar, mas se nós tivermos demanda de compra de grão aqui, nós vamos ter oferta. Então a gente pode fazer agroindústria aqui mesmo. Por exemplo, biocombustível, né? Que hoje nós estamos com 10 plantas já de biocombustível, somos o segundo estado maior produtor de biocombustível do Brasil, que é um negócio crescente. Tem uma lei, a lei do combustível do futuro, que obriga a mistura no diesel ser de biodiesel. Hoje está em 15%, vai a 16%, vai chegar em 25%. Então vai aumentar a demanda de biodiesel e de outros biocombustíveis, como por exemplo o Bivante, que está sendo produzido aqui em Passo Fundo, é 100% pesquisa do Rio Grande do Sul, pesquisa gaúcha, patente do Rio Grande do Sul, o Bivante, que é um combustível bidestilado, mais eficiente, para poder ter o biocombustível. Mas antes disso um pouquinho, né, que eu queria falar o seguinte, qual é o plano do Gabriel Souza para desenvolver a economia? No sentido de, se é verdade que nós temos nos últimos 20 anos queda no PIB quando tem estiagem, então nós temos que resolver o problema da estiagem. Eu não consigo, infelizmente, o governador, seja quem for, ser eleito em outubro, não vai ter o poder de mandar chover mais, né, nos momentos que a gente precisa, que é a safra de verão. Então, eu preciso ter irrigação, né, por um lado. Hoje, menos de 4% da área plantada do estado em sequeiro, né, ou seja, soja e milho, principalmente, é irrigado. E eu preciso aumentar isso para 20%. Então eu preciso de muito dinheiro que o Estado não vai ter no seu caixa, porque o Estado tem dívidas do passado distante, né? Déficit previdenciário, 10 bilhões de reais de déficit, precatórios, 16 bilhões de reais a pagar de precatórios.
dívida com a União, que voltaremos a pagar a princípio no mês de junho do ano que vem. Então tudo isso impede que o Estado faça um grande investimento na escala que precisa em irrigação. E o segundo ponto é manejo de solo, que é descompactar o solo do Rio Grande do Sul, vou fazer uma metáfora aqui, é como se fosse da profundidade de um pote de margarina, né? Quem me disse isso foi um grande especialista em agronegócio. Mas claro que não é bem assim, mas só para a gente dar o exemplo, né? A camada fértil do solo ela é muito superficial. Quando chove no inverno, e chove bastante, essa água ela não consegue infiltrar no solo. E por quê? Porque está compactado, está impermeabilizado. Então, ela escorre e leva a camada fértil fazendo erosão. E essa camada fértil sendo levada vai dar um desequilíbrio na composição química do solo. É por isso que tem que botar calcário no solo. Um dos motivos pelos quais tem que botar calcário no solo, que é a questão de correção da acidez do solo. Então, eu não sou agrônomo, sou veterinário, mas questões agronômicas são importantes para o desenvolvimento econômico do Estado. E além disso, eu tenho que descompactar esse solo. Tem que fazer a descompactação para a água infiltrar. A água fica no subsolo. Quando tem estiagem, ela evapora e consegue chegar na raiz da planta, diminuindo o estresse hídrico da planta. Como é que eu vou fazer isso se eu disse para ti que no recurso do Estado, do Tesouro do Estado, não vai ter? Eu tenho que ter uma prorrogação do FUNRIGS, que é o Fundo de Reconstrução do Estado. O que é isso? É o dinheiro dos gaúchos, que os gaúchos pagam impostos, e que iria para a União Federal, para o governo federal, na forma de pagamento da dívida do Estado com a União. Então eu quero provar para o próximo presidente que vai ser eleito, seja ele quem for, porque eu conseguirei conversar com quem quer que seja, não sou um cara sectário, radicalizado, que eu só posso falar com o meu candidato, não existe isso. Eu tenho minha posição, meu pré-candidato a presidente é o Ronaldo Caiado, mas independente de quem for eleito, eu vou conseguir conversar com essa pessoa. E vou provar para essa pessoa que é muito bom para o Brasil deixar o Estado sem pagar a dívida para a União e pagar para si próprio com projetos estruturantes, como é o caso da irrigação e do manejo de solo. Investir esse recurso no próprio Estado. Por quê? Porque eu conseguirei com isso melhorar o PIB do Brasil. Não é? Porque, veja bem, o Rio Grande do Sul é parte do Brasil. Então toda vez que o PIB do Rio Grande do Sul cai também o PIB do Brasil. Quando eu não consigo exportar mais grãos, por exemplo, commodities, porque baixou a minha safra, quebrou a minha safra, eu tenho resultado negativo ou pior na balança comercial brasileira, né, que é o saldo de exportações e importações. São um monte de elementos macroeconômicos nacionais também estão colocados aqui no Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores de grão do país. Né? Então, por isso é que nós queremos prorrogar o FUNRIGS. É uma proposta clara, né, que eu apresento, sou o primeiro a apresentar, agora tem alguns copiando, já que bom que estão copiando, né, fiquem à vontade, porque isso significa que a gente está apresentando o programa certo. A ideia é boa. E, com isso, a gente consegue viabilizar irrigação e manejo de solo, né, para que a gente possa fazer um grande investimento. Eu estimo que só em 2027, ano que vem, nós vamos ter 1 bilhão e 600 milhões de reais só para fazer investimento nessas áreas, com essa proposta. É uma proposta possível, né, pertinente, porque, veja, é bom para o Brasil, não é bom, o contrário também não é bom para o Brasil, deixar o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul está sofrendo mais eventos climáticos que a média. Então, por exemplo, se eu tirar o leste do estado, e o leste e o nordeste ali do estado, eu vou ficar com 85% do território gaúcho. E só essa parte do território gaúcho é o lugar no Brasil que mais sofreu com estiagem no século XXI. Parelho com o agreste nordestino, o semiárido nordestino. Um negócio impressionante. Nessa linha eu ia te perguntar justamente sobre a região de Santa Maria, mas caindo para a metade sul, assim, que, como tu tem viajado todo o estado e conhece bem o estado, tem essa diferença, né, de desenvolvimento. Região metropolitana aqui, a Serra Gaúcha, hoje o norte também, Passo Fundo, está crescendo muito, mas metade sul nem tanto. Nessa linha também do agro, tu acha que dá para desenvolver a metade sul? Tem algum projeto? Por que não mais incentivos para a região? Tu tem esse olhar? Eu tenho esse olhar e eu vou dizer uma coisa assim para vocês. Ó. As regiões que se desenvolvem economicamente, que mais se desenvolvem economicamente no estado, ou em qualquer lugar do país, em geral, elas são regiões que tem industrialização dos produtos, certo? Então tu pega Grande Passo Fundo, Erechim, região que está se industrializando muito, né? Passo Fundo também tem um motivo do serviço, né, que é muito forte em virtude da saúde, que é o terceiro. Eu falo do Rio Grande do Sul, critico o Rio Grande do Sul, nós mesmos nos cobramos, somos críticos, mas olha só, Passo Fundo é o terceiro maior polo de saúde da região sul do Brasil. Está Porto Alegre em primeiro lugar, Curitiba em segundo lugar,
Passo Fundo em terceiro lugar, mais que Joinville, mais que Florianópolis, mais que Joaçaba, mais que Chapecó, mais qualquer cidade catarinense. Né? O catarinense gosta muito de, né? Não, Santa Catarina, etc., que é um estado que cresce muito de fato, mas a verdade é que o Rio Grande do Sul dá banho neles em muitas áreas, entre as quais a saúde, né? Os serviços de saúde. Então a saúde faz o que tem uma economia da saúde, né? Tem toda uma indústria da saúde que está localizada em Passo Fundo. E também a industrialização. Lá, por exemplo, está a BH, que faz biocombustível. Né? O Bivante é feito lá. Né? Caxias do Sul, polo metal mecânico, né? Principalmente. Então, tem muito turismo também sendo desenvolvido em várias dessas regiões, em especial na Serra. E o litoral norte, que cresce em população, porque lá tem a praia. Né? Então, Santa Catarina também tem esse negócio do aumento populacional, está muito ligado à questão do litoral. Né? Porque no Rio Grande do Sul, nós estamos tendo menos filhos, vivendo mais, a população vai diminuindo organicamente, mas dentro do Rio Grande do Sul tem migrações e o litoral norte é a região que mais cresce no estado. Lá não tem indústria, lá não tem um polo metal mecânico, lá não tem biocombustível. O que tem no litoral? Tem a indústria do litoral é a construção civil. Por quê? Porque tem pessoas indo morar lá, senão não teria. Na verdade, a indústria da construção civil cresce quando tem pessoas querendo comprar e com dinheiro para comprar, ou com financiamento, para comprar seus imóveis. Então, como é que a gente desenvolve a metade sul? Né? Imagina o seguinte, primeiro que o solo da metade sul é diferente da metade norte. O solo do noroeste do estado, por exemplo, é argila. Né? Aqui no solo da metade sul não vai ter mais solo arenoso. Né? Vai ter o bioma pampa. Lá em outras regiões vai ter o bioma da Mata Atlântica, que são os dois biomas que o estado dispõe. Então, o que acontece? Tu vai precisar, tem a fronteira agrícola do soja, que já chegou, está em todo o estado, então a gente precisa colher esse grão e agroindustrializar, porque senão tu vai colher o grão, vai gerar emprego e tal no campo, mas tu poderia continuar gerando emprego na cadeia produtiva, porque quando eu tenho biocombustível, por exemplo, eu esmago o grão da soja, ou do milho, ou do trigo, e tiro o óleo. E sobra a casca. A casca vai para a ração da proteína animal, do rebanho bovino, suíno e avícola, certo? Quando é milho, ainda tem o DDG, que é um outro subproduto que também vai para a ração. Né? Então eu aproveito inteiro essa cadeia produtiva. E aí da indústria, eu tenho o caminhão que leva até o posto de gasolina, o que vai até, enfim, outros locais para poder fazer a mistura desse biocombustível com o diesel, etc, etc, etc. Então tudo isso é uma política de desenvolvimento que eu acredito muito que nós vamos ter. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma lei federal que está em andamento, o processo de aumento da composição, como falei, do biodiesel dentro do diesel, além, claro, da necessidade de descarbonização, do mundo inteiro procurando combustível do futuro. Outra pauta importante para a metade sul é o hidrogênio verde, que é outra forma de combustível renovável que o mundo, vai na Alemanha, numa feira de indústrias, vai na China, numa feira qualquer, as pessoas... O Brasil é muito importante para hidrogênio verde, né? Porque aqui nós temos vento, nós temos água. Então, quando eu pego a água, que é H2O, eu faço a hidrólise da água, tiro a molécula de hidrogênio, eu fico com o hidrogênio, certo? Eu tirei a molécula de hidrogênio do oxigênio, separei as duas através de hidrólise. Preciso de energia para fazer isso. Quando eu faço isso com energia renovável, eu tenho o hidrogênio verde. Perfeito. Então é fácil de entender o que é o hidrogênio verde. E nós temos água, e nós temos vento, nós temos sol. Então a gente pode ter fontes de energia renovável, energizando a planta de produção de hidrogênio, faço a hidrólise da água, crio o hidrogênio. Né? Então essa questão do hidrogênio verde também é uma das formas de desenvolver também regiões ali da zona sul do estado que podem viabilizar-se a partir disso. Além disso, claro, nós temos que investir muito em inovação, né? Inovação para outros produtos, outros serviços, etc., e aí entra as universidades, que a gente tem ali uma série de universidades importantes, comunitárias, públicas, privadas, etc., que a região também tem vocação para tanto. Santa Maria é um polo acadêmico importante, etc. A ideia é fomentar esse ambiente de inovação. É fomentar, porque o nosso governo foi o governo que mais investiu em ciência e tecnologia da história, né? Aliás, vamos ser francos, um estado que há décadas não tinha dinheiro para nada, nós somos o governo que mais investiu nas últimas décadas em praticamente todas as áreas, mas na inovação, ciência e tecnologia, nos dois governos do Eduardo, foram 700 milhões de reais. É um negócio extremamente importante e impactante. E para isso, a gente precisa ter um ecossistema de inovação cada vez mais amigável ao empreendedor, porque tu pega uma startup, né? Vai lá, alguém, o que é uma startup? Alguém tem uma ideia na cabeça, eu brinco, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? A coisa é nova, não existe, é um produto inovador, portanto não pode existir.
ou é algo que vai melhorar o que já existe, né? Por isso é inovador. Então, a startup tem um produto inovador que não existe ou que vai melhorar algo que existe, mas não tem grana, não tem capacidade de obtenção de crédito, não tem assessoramento, não tem tudo que precisa, ou quase tudo que precisa para poder crescer, escalar, né? Então, por isso é que o ecossistema de inovação ajuda muito, né, nessa hora, porque daí tu tem crédito, tu tem investidores, tu tem fundos de investimentos, tu tem a incubadora, que, como tem em Santa Maria, que propõe toda uma série de profissionais para ajudar no marketing, na administração, na gestão, na estruturação do negócio, na engenharia do negócio e tal. Isso tudo é importante dentro do ecossistema. E o Rio Grande do Sul, te falei, é o estado mais inovador do Brasil. Então, a gente tem condições de melhorar cada vez mais esse ecossistema para que a gente possa inovar tendo produtos, serviços que não existem ou que vão melhorar coisas que existem aqui no Rio Grande do Sul. É assim que a gente tem a inteligência do agronegócio, por exemplo, né? As grandes fábricas de maquinária agrícola não estão em São Paulo, estão aqui no Rio Grande do Sul, né? Okay. Tu entra numa colheitadeira hoje, é uma coisa impressionante, aquilo tem tecnologia. Tanto é verdade que o Senar está abrindo em Ulha Negra, um dos melhores centros de formação de operadores de máquina agrícola do mundo. Está sendo inaugurado agora dia 23 de maio, lá em Ulha Negra, né? Na metade sul, né? É um centro maravilhoso, eu fui lá visitar, é fantástico, né? É operador de máquina agrícola e de drone agrícola também, porque vai ter drones agora pulverizando lavouras, etc. Então tudo isso são meios de resolver, não é, o desenvolvimento na metade sul. E eu acho que nós temos condições de melhorar o desenvolvimento da metade sul, possibilitando a oportunidade para que jovens fiquem, né, na região, né, para que não tenhamos jovens querendo ir para Caxias, para o litoral, para Passo Fundo, enfim, para Santa Rosa, para outras regiões, para Porto Alegre, né, e gere oportunidade para as pessoas ficarem ali, permanecer, e outras pessoas se interessarem em ir para lá também, né. E além disso, claro, o turismo, né, que é muito importante. Ali na Quarta Colônia nós temos o Vale Vêneto, né, com as águas termais, temos os geoparques, né, que estão surgindo com muita força, né? Temos o turismo do vinho, o turismo do azeite de oliva, que ali pro lado da campanha está se desenvolvendo muito. Caçapava. Né? Caçapava, diria que da Costa Doce para baixo, ali até a fronteira com o Uruguai, né? Nós estamos com muitos empreendimentos de olivinicultura. E também, claro, o turismo do Pampa, o turismo de compras dos free shops de Ribeira, de Jaguarão, que agora tem do lado brasileiro, né, de Livramento, melhor dizendo. Então, tem uma série de vetores ali que a gente pode aproveitar para melhorar o desenvolvimento da região. Perfeito. Santa Maria tem aquelas reivindicações já históricas, eu até passei aqui para o pessoal, a questão da 287, né, que é a rodovia principal que liga Santa Maria à capital. A gente tem um hospital regional lá que tem aquele baita aparelho de saúde, mas ainda não está em pleno funcionamento. Como é que tu tem esse olhar para Santa Maria, lá, essas reivindicações? A 287, tu acompanha a situação? A gente sabe que o secretário Beto, por exemplo, sempre também está pleiteando junto ao governo as questões da 287, da região lá. Como é que tu vê essas questões pontuais de Santa Maria? Ela tem acompanhado a 287, a duplicação, tem a parte urbana, enfim. Sim. Vamos falar da 287 primeiro, então. O lance é o seguinte, ó. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção para a 287. Concessões / pedágios é porrada sempre, é uma pauta polêmica. Nós estamos apresentando, estamos um governo corajoso, estamos apresentando no ano eleitoral, estamos fazendo leilões de mais blocos de rodovias a serem concedidas. Então é o seguinte, meus adversários, eles não querem, criticam as concessões, a verdade é essa. Ah, pois é, a gente não é contra, mas a gente quer... Não, eles são contra, a verdade é essa, né? São contra, ou pelo menos estão se dizendo contra a partir de um oportunismo eleitoral. Só que tem um detalhe. Eu vou te dar números agora, tá? Nos últimos 40 anos, o DAER duplicou 50 quilômetros de rodovias. Nos últimos 40 anos, eu tenho 42 de idade. Então, durante toda a minha vida, praticamente, o DAER duplicou apenas 50 quilômetros de rodovia. Nos últimos... Aí já foi fundada a Empresa Gaúcha de Rodovias, que é uma concessionária pública, que é uma piada pronta. Que perceba o seguinte, o Estado do Rio Grande do Sul concedeu rodovias para quem? Para ele mesmo. Não existe em nenhum lugar do mundo isso. Só no Rio Grande do Sul. Não existe na China comunista isso. Não existe. É uma coisa absurda. Tu sempre concede ativos quando o Estado diz, eu não tenho dinheiro para fazer os investimentos nas rodovias, nas pontes, etc, no aeroporto, né? E eu vou botar num leilão para ver quem tem dinheiro do capital privado para poder fazer os investimentos, que vai ser remunerado na tarifa. Esse é o princípio básico da concessão.
Aqui não, aqui subverteram a lógica. Em 2012, o governo Tarso, do PT, criou-se uma estatal para ser concessionária de rodovias. É por isso que não deu certo. Onde tem EGR não tem duplicação, não tem viadutos, não tem. Tem no máximo uma roçada, um tapa-buraco, e é isso. E cobra pedágio. Tá? Então perceba o seguinte, em 2013 a EGR começou a funcionar de fato, ela foi criada em 12, governo Tarso. Então em 2026 há 13 anos, correto? Em 13 anos a EGR duplicou 8 quilômetros de rodovias. 8 quilômetros. Eu estou pegando o dado de duplicação porque é um dado que eu acho que mostra a capacidade de investir em rodovias. Onde 1.500 pessoas morrem por ano no Rio Grande do Sul em acidentes de trânsito. 1.500, boa parte delas em rodovias. A maioria delas em áreas de rodovias, em rodovias não duplicadas, certo? Okay? Onde é duplicada tem mais segurança. Okay. O caminhoneiro chega mais cedo em casa para ficar com a sua família. O preço do frete baixa, porque a qualidade do pavimento, o tempo de viagem. Menor, claro. Vamos lá. Eu consigo dizer com certeza quanto tempo eu demoro de Porto Alegre a Santa Maria? 4 horas e meia. Mas tu pode demorar 5 horas e meia se der um acidente numa área não duplicada. Exato. Uma parte da 287 não duplicada. Não é verdade? Em compensação, o que está duplicado já em Santa Cruz ali, o tempo tu ganha. Pronto. Com certeza. Agora vamos pegar então, feita essa introdução, vamos pegar o exemplo dessa concessão. Tem problema na concessão? Tem problema. Tem que melhorar cada vez mais a regulação? Tem que melhorar cada vez mais a regulação. Mas veja bem, eu estava falando que em 40 anos o DAER duplicou 50 km. Em 13 anos a EGR duplicou 8 km. A SACIR em 5 anos, vai completar 5 anos em agosto agora, nós duplicamos 12 km em Santa Cruz do Sul e estamos duplicando mais 30 km até Venâncio Aires. Eu passei ali agora. Tu sai de Santa Cruz do Sul e vai a Venâncio, é obra atrás de obra, uma obra contínua, né? De quebra de rocha, de macrodrenagem, de aumento da pista. É uma coisa que tu está vendo que está funcionando. Né? Quando é que o Estado ia fazer 42 quilômetros em 5 anos de contrato, de atuação? Quando que o Estado ia fazer, gente? Vamos ser franco aqui. Né? Não é o governo X, Y, Z, é porque não tem recursos em caixa para tanto. Ó, a média do DAER anual de orçamento, antes de colocarmos as contas em dia, que foi lá em 2021, mais ou menos, era de 150 milhões de reais por ano, para todo o Rio Grande do Sul. Eu disse no início dessa entrevista que eu sou de Tramandaí. A minha cidade tem 60 mil habitantes. Tem 380 milhões de reais de orçamento, anualmente. Os munícipes de Tramandaí pagam impostos para o município. 380. O DAER tinha menos da metade para cuidar de todos os 11.400 quilômetros de rodovia do Rio Grande do Sul. É óbvio que não vai funcionar, mas é evidente que não. Então tu perguntou assim, Gabriel, como é que eu recupero a pujança do Rio Grande do Sul? Eu primeiro acho que o Rio Grande do Sul é muito pujante, mas de fato a gente pode melhorar sempre, cada vez mais. Um dos pontos é melhorar a infraestrutura, porque tu vai lá em São Paulo, como é que são as estradas paulistas? Duplicadas, todas 40% delas concedidas com pedágio, 40% das rodovias paulistas são pedagiadas. Eu não vejo empresa querendo ir embora de São Paulo por causa de pedágio, não vejo pessoas querendo ir embora de São Paulo porque está pagando pedágio, nunca vi. Então, provavelmente, isso é um bom indicador de que funciona. Pega o Paraná, que faz muitas concessões, também muito pedágio. É um estado que está crescendo sua economia a partir da sua infraestrutura. Infraestrutura é fundamental, porque isso atrai investimentos. O contrário é verdadeiro. Quando tu tem uma infraestrutura ruim, os investidores olham essa infraestrutura e dizem, não dá, eu preciso mobilidade, na verdade, rapidez, agilidade, tal, segurança. Então, eu estou dizendo para ti o seguinte, a 287 foi uma decisão correta ser feita a concessão. Tá? Agora nós vamos no mês de agosto, que é o momento do contrato, a cada 5 anos se rediscute o contrato, vamos discutir sim a antecipação das duplicações para Santa Maria, né? Que é uma coisa já pactuada no governo, e nós vamos, no mês de agosto, tratar desse assunto nesse momento. No contrato, é interessante, essas modelagens novas, aquelas concessões da década de 90 foram exemplos ruins de concessões. Não funcionaram. De 5 anos é importante. Por exemplo, tu tem na modelagem, ó, cada 5 anos eu sento. Como é que eu faço um contrato de 30 anos estanque? Eu nunca mais vou falar no assunto. O que vai acontecer daqui a 20 anos? Não sei. Daqui a 15, daqui a 10, não é verdade? Então, essas discussões periódicas, a gente tem margem para restabelecer o cronograma das obras e, bom, vamos colocar, então, a duplicação de Santa Maria.
Acho que esse é o assunto da 287 principal. A faixa nova, ali que atravessa Camobi, etc., né, nós temos agora no início do segundo semestre a finalização dos projetos. A princípio, nós vamos ter 2 lotes, né, um que vai custar mais ou menos 50 milhões, outro que vai custar mais ou menos 25 milhões de reais. O lote que não tiver polêmica, tem um dos lotes que não tem polêmica, não tem elevado, etc., eu acho que já tem que tocar para licitação imediatamente, assim que tiver condições orçamentárias para tanto. Espero que já tenha já no segundo semestre, ressalvado, claro, as vedações eleitorais, né, que tem ano eleitoral, tem vedações e tal. Mas o outro lote, que tem alguma discussão ali sobre a elevada, né, acesso à federal, FSM e tal, acho que isso nós vamos poder ter tempo para discutir com a comunidade, algum outro ajuste para a gente poder, se for o caso, eventualmente. O que não pode perder é o time de fazer a obra, né, porque isso é muito importante, destravar aquela parte da cidade ali, com duplicações, com viadutos e tal, para a gente poder tocar ali. Isso também gera desenvolvimento para a Zona Sul, né? Porque quando eu falo desenvolvimento, eu falo também em infraestrutura. Parece que desenvolvimento é só atração de empresa. Não, a atração de empresa é o resultado do desenvolvimento. Mas antes disso eu tive que ter bom capital humano, qualidade da mão de obra, por isso é investimento em ensino técnico, em ensino médio em tempo integral. Nós aumentamos de 5 para 50 mil jovens em ensino médio em tempo integral. Eu quero dobrar o número de jovens em ensino médio em tempo integral durante o meu governo, sendo eleito. Também a questão do ensino técnico. Vou fazer o maior programa da história do Rio Grande do Sul em ensino técnico, porque vou ter dinheiro para isso. Não, eu quero te perguntar sobre educação, mas tu tocou na... Eu não falei do hospital. Exatamente, eu ia te perguntar, então, a saúde como um todo. E aí a gente toca no hospital regional, porque a saúde também é um desafio para o gestor do município, mas também do Estado. A União cada vez mais transfere para o Estado e para o município essa responsabilidade, né? Transfere, e tem um problema grave aí da União, do governo federal, não só desse, mas de todos, que foi não atualizar a tabela SUS, né, desde a década de 90. Claro. Então, a tabela SUS o que é? Uma tabela que bota lá a agulha, a seringa, né, o equipo, a bomba de fusão, etc, etc, a hora do médico, a consulta de dermatologia, de neurologia, a cirurgia, o parto, lá. Tudo ali está tabelado o preço, é a tabela SUS. Obviamente, em quase 30 anos, o preço mudou, né, por não sei quantos 1000%. Então, de tudo, né, na verdade. Então, isso não foi atualizado. E, claro, daí por isso que tem déficit operacional nos hospitais. Agora, tem um detalhe importante. O Hospital de Santa Maria foi concebido lá na gestão do Tarso, e depois, durante o governo Sartori, a gente tocou a obra, certo? Inauguramos o Hospital de Santa Maria, Hospital Regional. Hoje ele é referência para 34 municípios, correto? Então, perceba o seguinte. Tu tem um estado, é importante contar a história inteira, né? Porque senão tu vê lá uma parte do filme, tem uma impressão do filme, mas se tu vê o filme inteiro, tu entende aquela cena que tu não estava entendendo, que tu viu só ela, né? Então vamos pegar o filme inteiro aqui. O Estado devia para os hospitais. O Estado não pagava em dia o mensal dos hospitais. Chegou a acumular uma dívida com os hospitais gaúchos de R$1 bilhão. Dívida. O que é essa dívida? Dívida, é uma obra que o Estado se comprometeu e no meio do caminho faltou dinheiro e não pagou. Não. É dinheiro mensal para pagar o custeio dos hospitais, o salário das pessoas que lá trabalham, os insumos, enfim, o custo, a conta de água, de luz, etc. O que a gente fez? A gente pagou essa dívida, R$1 bilhão. Hoje, além de ter pago a dívida de R$1 bilhão, e por que tinha dívida? Porque o Estado gastava mais que a arrecadação, em resumo é isso, né? Então o Estado, faltava dinheiro, em especial, mas no governo Tarso, o que aconteceu? Os caras aumentaram, o PT tem isso, né? Ele aumenta o gasto acima da arrecadação deliberadamente, eles acreditam que esse é o jeito correto de governar. O governo Lula está fazendo isso agora, né? Só que no governo federal tu ainda tem a emissão de títulos à dívida pública. Aqui no Rio Grande do Sul, no Estado não tem, nos estados e municípios não tem. Então, quando falta dinheiro, falta. Não tem de onde correr para tirar, né, de uma caixa mágica, né, de uma cartola. Então, por isso que tem que ter equilíbrio nas contas. A gente conseguiu colocar as contas em dias lá em 2021, 2022. E isso fez com que a gente pagasse as dívidas e botássemos em dia o custo mensal dos hospitais. Isso é uma coisa muito importante. Além disso, nós botamos R$1 bilhão e 200 milhões em equipamentos nos hospitais, em novos leitos. Então, a gente pagou R$1 bilhão, botou tudo em dia, estamos com tudo em dia e investimos mais R$1 bilhão e 200, fazendo com que os hospitais, num modo assim, mais popular, assim, talvez de expressar, eu diria que tu faz a casca, né, tu faz o prédio, como foi o caso do Hospital Regional, e depois tu tem que botar o recheio, na verdade, tu tem que rechear. Que é caro o equipamento de saúde. Carésimo, né? Tu tem que ter mamografia, raio-x digital,
Leitos, as macas dos leitos mais modernos são todas digitalizadas, elétricas, né, para que o técnico de enfermagem possa mobilizar o paciente para evitar escarras, para evitar, enfim, qualquer tipo de problema vascular e tal. Então, tudo isto custou 1 bilhão e 200 milhões de reais. Pagamos a dívida de 1 bilhão, botamos em dia, estamos em dia e botamos mais 1 bilhão e 200. Aí sim, investimento, que são recursos para aumentar o prédio do hospital, para abrir novos leitos, abrir novas alas, novos serviços e também colocar equipamentos. Tá? Então, nós estamos numa evolução, que eu quero dizer isso, entende? Porque eu gosto de contar o filme inteiro. A minha pré-candidatura é de evolução. Os meus adversários defendem o retrocesso, porque criticam tudo que nós fizemos, tudo. Às vezes, quando dá uma elogiada, algum deles, não, mas eu vou manter o que está bom. Mas ele vira as costas e pau, critica, está tudo errado. Né? Quando, na verdade, nós temos muitos avanços. É claro que tem coisa para melhorar, é evidente, eu sei disso, né? É óbvio que eu vou ser um governador diferente do que é o governador Eduardo do ponto de vista do estilo, porque cada um tem seu estilo, né? A gente em casa é diferente, eu e minha esposa, como eu te contei, a história de amor nossa aí, de 21 anos, muitas vezes nós temos divergência, temos jeitos diferentes de tratar as coisas e tal, mas ao mesmo tempo nós temos uma linha de pensamento parecida, né, que nos viabiliza estarmos juntos. No caso das coligações é mais ou menos isso, né? Então, a coligação que eu fiz com o Eduardo, né, e ele comigo, viabilizou a nossa vitória e nós estamos trabalhando muito bem juntos. Agora, eu sendo governador, vou ter o meu estilo. Né? E aí, claro, eu também tenho coisas novas a apresentar do ponto de vista da saúde. E a própria experiência que tu teve como vice te dá. A experiência me dá crédito para as pessoas. Olha, eu sei fazer, né, eu consigo fazer. Eu estava lá, quando líder do governo, presidente da Assembleia, vice-governador do Estado, governador em exercício por muitos episódios aí que o governador Eduardo se ausentou por motivos de trabalho ou de férias. Então, eu estou dizendo para vocês, eu já mostrei que sei fazer. E o hospital regional lá, como é que tu vê? Eu acho super importante, Agora, nessa evolução, a gente tem que aumentar o número de serviços do hospital, né, para que o hospital possa atender mais pessoas com novas especialidades, para aumentar o financiamento do hospital. O Rio Grande do Sul tem 6 hospitais próprios, né, atualmente. 6 hospitais próprios. Um deles é em Santa Maria. Então, ótimo, vamos fortalecer esse equipamento. Eu vejo ele como um instrumento de melhorar o atendimento à saúde. Eu tenho uma grande meta, que é zerar a fila de cirurgias e consultas no próximo governo. Nós botamos a fila agora online. Antigamente a fila, cada um tinha uma, os hospitais sabiam as suas filas, mas isso não tinha um sistema único, gerencial para poder dar mais transparência. E a gente criou o Gerint e o Gercom. Isso hoje é um sistema que começa a colocar as filas online, porque a fila aumentou. Não, é que agora tem a fila real, né? Tem um sistema que mostra, né? Então, veja bem, a gente diminuiu em mais de 60% ortopedia de joelho, oftalmologia, etc., né? Através do programa SUS Gaúcho. A gente já está diminuindo as consultas e filas de cirurgia. Né? Não tem tabela SUS nacional atualizada, então nós criamos a nossa tabela SUS do Rio Grande do Sul, o SUS Gaúcho, que é um programa que enfrenta ali os pontos mais sensíveis, né? Onde tem mais pessoas esperando o seu atendimento. Então, o Estado está trabalhando nisso. Então, eu vejo que o Hospital de Santa Maria Regional ele tem boa capacidade de expansão de serviço, até pela questão predial, e para isso a gente precisa muito utilizar ele a fim de aumentar esse serviço, porque eu quero zerar o número de pacientes esperando os seus atendimentos no SUS, seja através de consultas especializadas, seja através de cirurgias eletivas que precisam ser feitas através de procedimentos nos hospitais. Muito bom. O senhor falou de educação, eu interrompi, então eu queria dar sequência na educação. O governador Eduardo Leite teve uma secretária de fora, né, de Goiás. Hoje se discute... Até em Santa Maria, lá, o assunto ganhou repercussão na questão da parceria público-privada das escolas, da gestão das escolas estaduais. Santa Maria tem 8, se não me engano, que estão no programa. Como que o senhor planeja a educação, a questão de uma secretária de fora, como é que o senhor vê isso? Né? E também os índices da educação. O Estado também já foi mais referência na educação a nível nacional. Está contente com os atuais índices? Como é que o senhor planeja isso? E o senhor falava na questão do turno integral, de alguns projetos já, né? Bom, primeiro, Grandezinho, esse negócio de ser de fora ou seja do Rio Grande do Sul é o que menos importa. O que eu quero é uma competência, um secretário, uma secretária que seja competente, que tenha conhecimento técnico e tal. E é isso que mais importa. Não tem esse negócio de onde é que é o CEP da pessoa, né? Eu quero que apresente resultados, né?
Segunda questão é o seguinte, importante dizer o seguinte, na questão das PPPs, o que é essa parceria público-privada? O diretor de escola, é muito importante conversar com os diretores de escola. Os diretores de escolas nos ensinam muitas coisas. Né? Nós melhoramos a remuneração do diretor de escola, inclusive que ganhava R$200 de função gratificada no início do governo. Hoje se recebe muito mais do que isso, não é ainda o que nós gostaríamos de pagar, nem o professor ganhava R$2.550 arredondando números, professor 40 horas contratado com graduação no início do governo. Hoje ganha mais de 5.300 com o último aumento do reajuste do piso do magistério. Não é o que nós queríamos pagar ainda, mas teve um aumento de mais de 100% durante os últimos 7 anos, certo? Então, teve um aumento real e todo ano a gente tem lá, por estar com as contas organizadas, a gente paga o piso nacional do magistério. Então, perceba o seguinte, o diretor de escola nos ensina muita coisa. O diretor de escola está lá cuidando da equipe pedagógica, cuidando da questão da pedagogia, do ensino, da aprendizagem e fura um cano. Eu fico impressionado, né? No Rio Grande do Sul, a gente dissipa energia, perde energia. Tu pega um profissional desse que está lá para gerir o corpo pedagógico, os professores, o cuidar dos alunos, cuidar do ensino. Né? Esse é o nosso... Quando tu pega uma empresa que vamos estar falando do biocombustível, o core da empresa, quer dizer, o centro da empresa, o objetivo, o propósito da empresa é produzir biocombustível. Para ter um biocombustível eficiente, para poder aproveitar o grão, para poder grão inteiro, que estava falando da casca, do DDG, etc., para depois mandar para a ração animal, etc. Esse é o... Mas daqui a pouco fura um cano. O CEO da empresa abandona lá a sua atenção para aquilo que precisa realmente ser cuidado, que é onde vem o faturamento, o lucro da empresa, e vai cuidar do cano. É mais ou menos essa comparação, que é extremamente próxima essa comparação no tocante às escolas. O diretor, ele tem que cuidar dos professores, da biblioteca, do laboratório de informática, da merenda escolar, já tem coisas de gestão que também dizem respeito à questão da capacidade de aprendizagem, porque a aprendizagem é sala de aula, principalmente, mas não é só isso, né? Você tem que ter um ambiente bacana e tal na escola. Não, boa parte do tempo dos nossos diretores hoje, eu posso te garantir, é dedicado a cuidar de questões prediais. Então, por que não, na questão predial, você chamar um parceiro privado para administrar? Por que não? Vou te explicar por que não. Por questões ideológicas, não por questões lógicas. Eu tenho aqui um exemplo crasso de que questões ideológicas e não questões lógicas é que regem alguns políticos. Como, por exemplo, é a esquerda. A esquerda está contra, vamos privatizar as escolas. Não, ninguém vai privatizar a escola, o ensino é 100% público. Tá São Paulo tem o modelo, né? E o Paraná também. O mundo inteiro, né? Bom, o mundo inteiro tem modelos muito mais avançados do que esse, né? Mas a verdade é o seguinte, eu quero um profissional que vai cuidar da aprendizagem das crianças. Eu não quero um engenheiro civil, um arquiteto, um mestre de obras. Entende o que eu quero dizer? E esse processo todo, ele economiza recursos para o Estado? Ele possibilita que o Estado reinvista valores? Eu não vou nem falar da questão financeira. Eu vou falar da questão da aprendizagem. Porque quanto é que custa você dissipar a energia da equipe diretiva da escola, não cuidar da qualidade predial da escola. Pensar em manutenção e não ensino. Né? E mais, aí tu tá lá numa sala de aula, inúmeros exemplos, goteira. Tá lá numa sala de aula, não tem rede elétrica, o ar-condicionado, quando tem, desliga. Nós temos 50% das salas de aula do Estado hoje climatizadas. Era menos de 10% quando assumimos. Multiplicamos por 5 vezes o número de salas de aulas climatizadas. Só que tem que ter rede elétrica, né? Então, toda essa questão, ela é uma coisa, para mim, bastante lógica, né? A gente precisa focar na aprendizagem. E a que não é aprendizagem, a gente terceiriza, a gente chama alguém que cuide só de... Aí sim, essa pessoa, esse grupo, essa empresa, essa instituição vai estar focada só naquilo. E aí tem que contrato, tem que entregar, etc. Pensa comigo o seguinte, nós temos 2.304 escolas no Rio Grande do Sul, da rede estadual. Nós chegamos no governo, não tinha R$1 para fazer nada. Né? Lá no governo Sartori era um horror, não tinha dinheiro. Né? O governo Tarso gastou mais que a arrecadação, não tinha dinheiro. Então o professor, inicialmente, tinha lá o cano furado ele abriu um processo que é para a Coordenadoria Regional de Obras, para a educação, depois para obras, não sei o quê. Quando terminava o processo da licitação, o cano já estava furado em vários outros lugares, já estava um queijo suíço, né? A rede hidráulica da escola, o banheiro já interditado, já tinha um banheiro químico lá que a comunidade conseguiu às pressas. Era essa a situação. Né?
Então, o que a gente fez? Primeiríssimo lugar, a gente fez uma ata de registro de preços, registrando o preço de serviços de manutenção. Por quê? Porque no DAIR, por exemplo, funciona assim, eu não espero a estrada esburacar para depois licitar a obra, para a recuperação da estrada. Eu já tenho um contrato de conserva prévio, né? Eu aciono o contrato, tem que ter dinheiro para tanto, claro, para poder reformar aquela estrada. Na escola, atualmente, acontece a mesma coisa. Antes não acontecia. Agora, eu já tenho contratado previamente a empresa que me presta serviço para a escola. Então, ela vai lá e faz o reparo assim que necessário. Nós estamos fazendo obra em 1.000 escolas, das 2.304, pelo menos 1.000 escolas. É R$1 bilhão investidos em obras em escolas. Isso é um negócio inacreditável. O opositor vai vir aqui no teu podcast, mas lá na escola tal ainda tem lá uma telha furada. É verdade, eu sei. Não conseguimos chegar em todas as escolas ainda. É uma evolução. É um processo evolutivo de gestão. A gente melhorou a gestão, a gente está mais rápido, a gente chega mais rápido. Antes demorava 1.000 dias para fazer uma obra em escola, hoje demora 90, no máximo 120, quando muito. Então, com esse novo modelo de gestão. Então, eu preciso melhorar cada vez mais. Então, por isso as PPPs, iniciando por escolas da periferia, para deixá-las bonitas, né? É claro, como eu digo, não é só isso a educação. A educação tem uniforme escolar, né? Para mais de 700 mil alunos. Isso agora é que foi a última vez que teve uniforme escolar para os estudantes da rede estadual? Tu tem quantos anos, desculpa te perguntar? Eu, 50. Tu já viu alguma vez na rede estadual? Não. Não sabe por que não? Porque nunca teve. Nunca teve. É o segundo ano que tem. Por isso que tu não sabia que tinha. Porque é o segundo ano que tem. Todos os estudantes, 700 mil estudantes, ganham uniforme escolar. Isso dá equidade dentro da sala de aula, dependendo da renda do estudante, está todo mundo vestido com a mesma roupa, né? Então, uniforme escolar. Depois nós temos o Todo Jovem na Escola, que diminui a evasão escolar. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro com o maior número de evasão, ou seja, estudantes que abandonam a escola. Então a gente tem várias políticas de combate à evasão, entre os quais o Todo Jovem na Escola, que paga uma bolsa de estudos para aquele jovem de baixa renda que frequentar no mínimo 75% das aulas. E passando de ano, a gente deposita uma bolsa numa poupança para ele sacar todo ano, no ensino médio, no final da sua jornada escolar, certo? Então sai já com um dinheirinho no bolso ali para iniciar a sua vida. Ensino médio em tempo integral, né, que é o principal, todo especialista diz que é a melhor maneira de viabilizar melhor educação. Nós tínhamos 18 escolas com ensino médio em tempo integral, agora nós temos 432. Eu quero, dizer para ti, 18 escolas significava 5 mil estudantes. 432 escolas significa 50 mil estudantes em tempo integral no ensino médio. Eu quero chegar a 100 mil estudantes, rapidamente, a partir do governo que vem, certo? Por quê? Porque é o melhor jeito de manter o jovem na escola e de viabilizar uma melhor aprendizagem para ele. E todas as escolas têm ensino médio em tempo integral com ensino técnico junto, todas elas, de acordo com a vocação regional. Falasse em desenvolvimento econômico, eu já preparo a mão de obra para empreender, para buscar um bom emprego, desde o estudante com ensino técnico. Vou fazer o maior programa de ensino técnico da história do Rio Grande do Sul, porque eu quero assinar o PROPAG. Aí tem um assunto, vamos mudar de assunto aqui, mas vamos conectar de novo. A dívida do Estado com a União. Tem uma nova renegociação da dívida. O Estado pagava de juro IPCA, inflação, mais 4%. Agora vai pagar IPCA e 1% dos 4% que pagava antes é obrigatoriamente o gasto investido em ensino técnico. Então nós vamos ter pelo menos 600 milhões de reais ano que vem para poder investir em ensino técnico profissionalizante. Eu quero comprar vaga no Sistema S, certo? No SESC, no SENAC, no Senar. Quero comprar vaga nas escolas privadas e quero investir pesadamente nas escolas públicas que já dispõem de ensino técnico, certo? Para que o estudante gaúcho saia do ensino médio com uma profissão. Ele vai sair técnico em informática, técnico em administração de empresa, vai sair técnico em turismo, vai sair técnico em biocombustível, entende? Para ele já sair dentro da vocação regional, da sua região, com condições de buscar uma boa vaga de emprego ou de empreender, abrir seu próprio negócio. Perfeito. Outro tema importante, segurança. E o governo tem apresentado índices importantes, né, na questão da segurança pública, diminuição de alguns crimes, o feminicídio que vem nos preocupando. Como é que o senhor pensa a segurança do Estado? Que planos o senhor tem também de futuro no eventual governo seu, Gabriel? Já notou que tudo que nós estamos falando, se não tiver dinheiro, não tem a mínima. É a melhor proposta do mundo, o melhor governador do mundo, o melhor gestor, etc, etc, que tu não vai conseguir fazer. Então, a mãe de todas as políticas públicas é o equilíbrio financeiro, certo? De novo,
Já mostramos que sabemos fazer, estamos com as contas em dia, sabemos como manter as contas em dia, mesmo com os desafios fiscais que virão pela frente. A partir de segurança, eu estou falando isso porque saúde, eu tenho 12% na Constituição, que o Estado fez um acordo com o Ministério Público, que tem que investir obrigatoriamente. 12%. Na educação é 25%. Quanto que é na segurança? Não diz nada. Não tem um índice. Não tem um mínimo condicional na segurança, nem na infraestrutura. São as 4 rubricas principais. Infraestrutura, não tem mínimo condicional. Segurança, não tem mínimo condicional. Saúde e educação tem mínimo condicional. Então, estão blindadas. Agora, segurança e transporte, se tu não tiver uma boa organização financeira, não vai ter dinheiro. Então, eu quero relembrar uma coisa com vocês aqui. Certamente o internauta vai se lembrar disso também. Até agora há pouco, a Brigada Militar andava de Corsa Classic 1.0, a viatura. Palio Weekend. Palio Adventure era caminhonete. Correto? Era isso? Agora anda de Corolla Cross, de Duster, de Hilux, de SW4. Todas as viaturas compradas são blindadas. Nenhuma viatura que nós compramos não é semi-blindada, pelo menos. Antigamente não era. Até porque tu blindar um Corsa Classic 1.0, ele não arranca, né? Porque é muito pesado. Na verdade, ele arreia, que nem do gaúcho, né? Então, a verdade é que o investimento em segurança pública a partir da organização financeira é muito importante. Nós diminuímos em mais de 70% alguns índices de crime, como o caso dos homicídios em Santa Maria este ano, né? É um número realmente impressionante, né? Que certamente salvou vidas, né? Vidas de inocentes muitas vezes, né? Que são vítimas da guerra do tráfico, de assaltos, a mão armada, etc. O feminicídio realmente é um problema mais complexo que eu quero resolver, e para isso já estamos trabalhando no assunto, porque o feminicídio muitas vezes acontece dentro do quarto do casal, né? Mais de 80% dos feminicídios não são relatados previamente. Então, quando é relatado à polícia, nós temos o programa de monitoramento do agressor, né? Hoje a mulher ela pode pela internet buscar uma medida protetiva online, não precisa nem ir na delegacia. E quando medida protetiva ou restritiva existe, a gente monitora na tornozeleira eletrônica o agressor e no GPS da mulher. Então eu tenho mais de 900 mulheres gaúchas que autorizaram o monitoramento no seu GPS, no celular, numa central de monitoramento. Então como é que funciona na prática? Você tem lá o agressor, o potencial agressor, e tu tem a vítima, a potencial vítima. Se um se aproxima do outro, a polícia sabe e já envia uma viatura previamente, não precisa ligar para o 190. Esse é o modelo que nós estamos implementando no Rio Grande do Sul. Liberamos verba agora para comprar mais 3.000 tornozeleiras para este programa de monitoramento do agressor. Mas a gente precisa que a gente seja notificado, as forças policiais têm que saber, antes que o crime aconteça, com os sinais que são emitidos pelas pessoas violentas, né? Infelizmente. Isso é importante, a família toda, todo mundo ficar atento, a própria mulher, né? Aquele papo lá, uma briga de marido e mulher não se mete a colher, não. Mete a colher sim, mete o dedo no telefone para ligar para a polícia, fazer uma denúncia anônima, que seja, né? Para a gente poder, tem o 181, tem o 190, que são os canais adequados para a gente poder proteger as mulheres. Não existe esse negócio de mulher ser violentada, né? Vamos parar com esse negócio aqui no Rio Grande do Sul e nós vamos ter uma mão firme nesse assunto para que a gente possa diminuir esse crime que ainda resiste, é um dos poucos que resiste, porque crimes rurais, abigeatos e roubo de insumos, etc., nós baixamos 70%. Homicídio, no caso de Santa Maria, homicídio doloso, 70% nesse ano. Roubos a veículo, roubo a pedestre, furtos, arrombamentos, baixou o preço do seguro, inclusive no Rio Grande do Sul, roubo de carga, né? Também diminuiu todos os índices, é uma coisa impressionante, a qualidade, né, da nossa segurança pública, fruto inclusive e principalmente da força dos homens e mulheres, né, que lá trabalham nos órgãos de segurança, né, e que, claro, tiveram papel protagonista. Tem essa questão dos golpes virtuais, né, que daí sai muito de dentro de presídio, essa questão de tentar atacar isso, o bloqueio de celular nos presídios, é importante também. E nós temos trabalhado nessa questão, abrimos 12.000 novas vagas prisionais, né, daqui até o final do governo, até o final do ano, deve abrir 12 ao total das vagas já abertas, vagas a serem abertas, inclusive na metade sul, mais 12.000 vagas, né, prisionais, estamos prendendo mais, temos que botar mais vagas prisionais, até porque se não for assim, não queria estar investindo em presídio, né? O ideal seria pegar todo esse dinheiro investido em presídio e investir em escola, por exemplo, é muito melhor. Mas a verdade é que temos que ter presídio, porque senão vai ter o prende e solta, né? Porque o judiciário muitas vezes acaba soltando o preso em virtude da ausência de vagas. Esse é o principal argumento do prende e solta. Então, para não acontecer isso, mais vagas.
E além disso também bloqueadores de sinal de celular em presídios, né? Isso é uma coisa fundamental, aumentamos o efetivo da Polícia Penal, né, do Estado, para que a gente possa ter mais policiais penais controlando. O presídio tem que ser controlado pelo Estado, não pelas facções, é exatamente nesse sentido que a gente tem trabalhado. E claro, os crimes virtuais muitas vezes acontecem de fora do Estado, não é só aqui do Rio Grande, e do Rio Grande do Sul para outros estados também. Então, cada vez mais inteligência, conscientização da população para não cair em golpes, e também prender e coibir essas quadrilhas, no caso, quando elas existem dentro dos presídios, fechar o cerco em cima dos presídios para não entrar celular dentro. Hoje tem os drones que enviam drogas, armamentos, celulares para presídios. Então, todo esse investimento no sistema prisional do Rio Grande do Sul tem melhorado muitos índices de segurança também. Muitos crimes contra a vida eram demandados de dentro dos presídios, para que a gente possa melhorar cada vez mais a segurança pública. Perfeito. Para fechar a questão do clima, né? A gente tocou aqui, volta e meia a gente fala em estiagem e tal, mas as enchentes também que afetaram o estado, o teu governo enfrentou isso aí. Nós vimos agora, chegando aqui, eu comentava com o meu colega Fernando aqui, tudo isso aqui alagado, aquela cena terrível. Nós aprendemos a enfrentar uma enchente. Certamente se sabe que os fenômenos climáticos eles tendem a ocorrer com maior frequência. Como é que o Estado vem se preparando? Tem que se preparar mais? Como é que o senhor vê essa questão do clima e esses efeitos? O senhor falou da estiagem, mas tem também as enchentes, né? Resiliência climática se faz por dois lados, né? Proteção das lavouras, por causa das secas, para proteger a nossa economia, e também a proteção às cidades sobre as enchentes. O Estado está muito melhor preparado para eventuais novas enchentes, novos eventos climáticos agressivos do que estava antes de 2023, 2024. Não há comparação. O que nós dragamos, desassoreamos de rios, arroios, é uma coisa impressionante. Dá para enfileirar as carretas com sedimentos dos rios e arroios daqui a Palmas, de Porto Alegre a Palmas, no Tocantins, capital do Tocantins. Fica depois de Brasília. É muito sedimento, milhões de toneladas de metros cúbicos que foram retirados dos rios e arroios. Estamos mais preparados em equipamentos, radares, estações hidrometeorológicas de emergência. O que está fazendo aquela obra da 348 em Agudo, uma coisa impressionante aquela obra de resiliência climática, porque como a 348 passava numa área de várzea, o rio Jacuí subia, passava por cima da rodovia, rompia a rodovia, e quando voltava tinha um dique ali, porque a rodovia servia de dique. Exato, uma barragem, uma represa. Era uma barragem, uma represa. Agora, vale a pena ir lá ver a obra, fantástica a obra, eu fui lá pessoalmente ver a obra é um viaduto, na verdade, são dois grandes viadutos altos, com colunas que sustentam a rodovia, um de 400 metros, outro de 500 metros, só ali. São 169 milhões de reais de investimento. Investimento. Alguém vai dizer, Gabriel, mas demorou 2 anos e ainda estão fazendo a obra. Sim, mas é uma rodovia nova. Não é assim, passou a enchente. Nós temos que fazer o anteprojeto dessa rodovia. Fazer estudos, não é assim, eu acho isso. Não, peraí, só um pouquinho, tem que ter lá um estudo de hidrologia, geologia, etc. Faz o anteprojeto, demora. Depois do anteprojeto, a gente bota em licitação. A empresa contratada faz o projeto executivo. Do projeto executivo, aprovado, não aprova, tem que mudar alguma coisa, outro que foi o caso na 348, depois então tu tem a obra, e a obra está andando, não dá para dizer que não, eu fui lá olhar, uma obra muito robusta realmente. Então o Estado está muito mais resiliente. A ponte mesmo do Rio Grande, que sai de Santa Maria, tu pode ver o alteamento dela, a robustez dela, uma ponte muito mais resiliente, se tiver uma nova enchente, muito difícil que a água atinja, mantendo essa estrutura. O fortalecimento da Defesa Civil também, o Estado tem investido em equipamentos, botes, caminhonetes 4x4, helicópteros para os bombeiros, para a Brigada Militar, para poder fazer operações aéreas diversas, entre as quais também, quando necessário, o resgate. A região, eu me mudei para a região de vocês, para a macro região de vocês, nas enchentes de 2024. Eu me mudei para lá. Eu estive em Santa Maria inúmeras vezes, porque eu estava sediado em Santa Cruz do Sul. Então eu cuidava do Vale do Jaguari até o Vale do Taquari, baseado em Santa Cruz do Sul. E claro, o Vale do Taquari foi o que mais sofreu, onde infelizmente mais pessoas morreram e tal. Então eu fiquei ali vivendo as dores das pessoas por semanas, até voltar para Porto Alegre para coordenar o gabinete de crise da região metropolitana, designado pelo governador Eduardo Leite. Então isso tudo eu vi de perto, acompanhei, eu sou um gestor que não fico no gabinete nessas horas, eu saio, vou lá para o local, para o território, e ficava lá eu, o delegado regional de polícia civil, o comandante da brigada militar, o comandante dos bombeiros,
o pessoal da coordenadoria de obras, da educação, da saúde, vamos restabelecer os serviços, vamos resgatar as pessoas, vamos, né, reorganizar a coisa toda em loco, né? Então sei muito bem o que nós passamos. Então eu posso te garantir que o Estado está muito mais resiliente e vai ficar cada vez mais resiliente. No meu plano de governo, nós temos trabalhado com políticas muito avançadas de resiliência climática, também para proteção de enchentes. E mais do que isso, né? A interrupção é muito ruim, sabe? Para finalizar aqui, a interrupção é muito ruim. Porque, veja, tem projetos extremamente complexos em andamento, né? Os meus adversários não conhecem esses projetos. Não por incompetência, por qualquer coisa, displicência, porque não estão no governo, né? Vamos ser francos, né? Eu não vejo propostas dos meus adversários, vejo muita palavra pronta, frase de efeito. O ChatGPT faz melhor, inclusive, né? Eu brinco, né? A verdade é que proposta mesmo, com fundamento, com dados, com número, com conhecimento, eu não vejo ainda, pelo menos ainda não percebi. Espero que elas apareçam, assim que eles começarem a participar dos debates, né? Que até agora 2 deles não estão aceitando participar dos debates. De toda forma, nesse caso é muito sério, né? Porque tu tem obras de engenharia gigantescas. Aqui na Grande Porto Alegre, são obras de engenharias gigantescas, que vão levar alguns anos ainda para ficarem prontas. São projetos robustos, né? Não tem parâmetro no Brasil, algo parecido que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que nós teremos que fazer para nos proteger aqui. Então a eventual interrupção do trabalho, certamente causaria retrocesso. Então a minha pré-candidatura, minha do Hernani Polo, que é o meu pré-candidato a vice-governador, junto com Frederico Antunes e Germano Rigoto, que são meus pré-candidatos ao Senado, é uma pré-candidatura de evolução, né? Ou seja, vamos manter o que está bom, mas vamos melhorar o que precisa melhorar, vamos corrigir o que precisa ser corrigido e vamos trazer coisas novas para a gente poder evoluir. Nessa linha, eu te agradeço. Eu que agradeço. Pela agenda, pelo tempo, certamente a gente vai se encontrar ao longo dessa caminhada, e que tu, então, já praticamente encaminhou, mas o recado final para o eleitor da região, de Santa Maria, lá, tudo, e que por que deve votar em ti, né? Eu não posso pedir voto pela lei eleitoral ainda, né? Mas posso dizer para vocês o seguinte, que eu vou me apresentar nessa eleição, né? Sou Gabriel Souza, tenho 42 anos, médico veterinário, casado com a Thalise há mais de 20 anos, né? Pai da Dora, que tem 8 aninhos, atualmente vice-governador do Estado, já fui presidente da Assembleia Legislativa do Estado, líder do governo do Estado na Assembleia, secretário municipal de planejamento, tenho experiência na gestão pública e quero muito, né, me apresentar como pré-candidato a governador ao lado do Hernani Polo, que foi secretário da Agricultura, secretário de Desenvolvimento Econômico, presidente da Assembleia Legislativa, também um homem muito preparado e qualificado, para a gente poder apresentar um projeto de evolução do Rio Grande do Sul, né, ou seja, ir para frente, não permitir retrocessos, ao mesmo tempo que com qualidade nas propostas, com início, meio e fim, né, para não ser só palavras ao vento, carta de intenções, porque todos nós as teremos as melhores possíveis, mas para nos diferenciar dos nossos outros adversários apresentar um projeto de evolução que o eleitor sinta segurança, né, de que é possível confiar para que a gente possa melhorar o Rio Grande. Perfeito. Obrigado, Gabriel. Até a próxima. Mais um episódio do Papo de Grande, que você vai acompanhar nas plataformas do Grupo Diário, Rádio CDN, TV Diário e nos sites do Diário, nas nossas plataformas todas. Até uma próxima.